Olá, o Caldo de Cultura está na Biblioteca Pública do Paraná. Aqui há um acervo com mais de 400 mil livros, além de revistas, jornais, fotografias e mapas. Por dia, a biblioteca atende mais de 3 mil pessoas e faz cerca de 2 mil empréstimos. Nesta edição do programa, você vai conhecer um espaço bem especial, o da Divisão de Documentação Paranaense. Parte significativa do patrimônio bibliográfico do Estado está nestas prateleiras da biblioteca, guardada, conservada e disponível à população. Para quem acha que as pesquisas na internet ocuparam os lugares das bibliotecas, a Divisão de Documentação Paranaense mostra que, em alguns casos, a única salvação é o bom e o velho livro. Segundo o último levantamento feito no ano passado, só de livros, essas prateleiras guardam mais de 21 mil títulos e mais de 56 mil volumes. É material que não acaba mais. Bom, a Josefina Palazzo Aires, que é bibliotecária responsável pelo setor da Divisão de Documentação Paranaense, vai explicar para a gente como é que funciona aqui o setor. Primeiro, vamos falar do acervo, né, Josefina? O que tem neste setor de tão importante assim? Bom, a Divisão de Documentação Paranaense é um setor responsável pela guarda, pela coleta, guarda e preservação de toda a informação registrada sobre o Paraná. O acervo é constituído de livros de autores paranaenses editados aqui no Paraná, de jornais, revistas paranaenses e publicações oficiais do Estado, né? Também temos a questão de obras raras, né, que são as publicações consideradas antigas, que têm um cunho histórico, que têm publicações luxuosas, né? Então, também que são paranaenses e que estão aqui guardadas, né? Tem os microfilmes, tem cartazes, fotografias, então é uma diversidade muito grande de acervo. Na Divisão de Documentação Paranaense está o primeiro relatório de governo do Estado, feito em 1854. Então, nesse relatório, onde eram divulgadas as ações do governo, né, toda a evolução do Estado, todo o desenvolvimento do Estado, eram publicados nesses relatórios, né? A primeira legislação do Estado também está aqui. Nela, logo na primeira página, é possível identificar a lei que tornou Curitiba a capital do Paraná. A pesquisa não para por aí. Todas as ações do governo daquela época estão descritas nestas páginas do primeiro Diário Oficial do Estado. Velhos, páginas amareladas, e não é para menos. Esses almanaques paranaenses, por exemplo, são de 1896, mas todos estão bem conservados. Agora, Josefina, para as pessoas terem acesso a esse acervo é necessário uma conservação. Como é que ela é feita? Vocês mesmos que fazem, explica para a gente a questão da conservação, né, deste acervo. Dependendo do estado físico dele, nós procedemos com uma higienização, né? Tem a divisão de preservação aqui na Biblioteca Pública, então, sob a orientação deles, nós fazemos todo um processo de higienização e também confeccionamos alguns invólucros com papel alcalino, que não propicie, né, a acidificação do material. Além dos registros oficiais, as notícias dos jornais e das revistas também servem como fonte de pesquisa. São mais de 3 mil periódicos, entre eles as publicações do 19 de dezembro, primeiro jornal paranaense, que circulou de 1854 a 1890. Foi a primeira manifestação, né, periódica do Estado. A intenção era justamente também o governo fazer essa divulgação de toda a legislação, todas as ações do governo, e não só isso, como também os anúncios, né? O interessante nesse diário, nesse jornal, desculpe, é a questão dos escravos, né? Então lá você vai ter muitas notícias dos escravos. E é uma publicação, por ser a primeira publicação periódica, ela é muito pesquisada.
as notícias da Revista Paranaense, primeira revista do Estado, de 1881. Os símbolos e as manchetes do Paraná nas páginas da Ilustração Paranaense, editada pelo cineasta e fotógrafo da época, João Groff. E tem também a famosa Joaquim, do escritor Dalton Trevisan. E nós temos o Joaquim, a primeira revista paranista, que seria a Ilustração Paranaense, que a diagramação dela é toda voltada aos símbolos do Paraná, né? E intelectuais de época também atuaram nessa revista. E temos também o Olho da Rua, que era uma outra revista também muito interessante, com algumas ilustrações do Chichorro Júnior, né? E essas são as primeiras, como nós temos outras, não é? Boa parte deste material pode ser consultada por meio das microfilmagens. Assim, o número de acessos a esse conteúdo aumenta, sem danificar as páginas originais. Uma das ações de preservação e que assim, está em grande desenvolvimento, já desde a década de 80, é uma ação de microfilmagem. Essa ação iniciou com um convênio da Biblioteca Nacional. A intenção era de fazer a preservação de todos os periódicos brasileiros, né? Desde os primeiros periódicos brasileiros. Então, cada estado tem o seu acervo microfilmado e o Paraná em especial, né? Nesse convênio tem um técnico que ele fica na divisão de preservação e ele que procede com essa técnica de microfilmagem. Então ele é sempre treinado, sempre quando tem alguma ação nova, alguma questão, atualização, né? Então ele sempre é treinado para dar continuidade nesse desenvolvimento. Então os nossos jornais aqui da divisão de documentação paranense são microfilmados, é encaminhado então o microfilme original para a Biblioteca Nacional, que lá é que eles fazem a preservação do original e nos encaminham então para consulta, disponibilizar às pessoas as informações, os microfilmes, cópia dos microfilmes. Só no mês passado foram feitas mais de 16 mil consultas ao acervo, uma prova de que muita gente está dando um descanso para o computador. Vale lembrar que o acesso é de graça e aberto a toda a população. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode vir aqui e fazer a consulta. O acervo é público, né? O acesso é público, é aberto a todos. Só nós temos algumas restrições, como eu já disse, na questão da reprodução, né? Então tem que verificar se o material já está em domínio público, né? Se a pessoa vai, dependendo do trabalho que vai ser desenvolvido, o que normalmente nós pedimos que eles se apresentem, que nos apresentem uma carta, né, se é de alguma instituição, o porquê, a intenção, o que ele quer desenvolver, né, para que também para fim de troca de informação entre os pesquisadores, porque nós fazemos sempre um registro de quem está fazendo pesquisa aqui. Nós temos dados estatísticos e também saber quem está frequentando a biblioteca e a divisão de documentação paranense, que trabalho está sendo desenvolvido, qual é o assunto que está sendo procurado, né? Assim, também poderemos ajudá-lo melhor, né, nessas pesquisas. O bacana é que de dentro desta sala saíram muitas pesquisas que contribuem para o resgate da história do Paraná. Aqui é um acervo, um assunto diversificado, né, todo ele voltado ao Paraná, e percebe-se que as pessoas têm muito interesse em desenvolver pesquisas sobre o Paraná, né? Nós temos aqui pesquisadores que frequentam a divisão há mais de 10 anos já, né? Eles vêm e fazem suas pesquisas particulares, como também tem os acadêmicos, né? Temos os historiadores, os pesquisadores. Então, o público que vem fazer a pesquisa por uma curiosidade, algum assunto particular que ele queira desenvolver. O interessante é que a divisão ela é sempre motivo de visita, né? Tem aqui os alunos que vêm, as crianças, as escolas trazem os alunos para conhecer a divisão e fazer a pesquisa nos seus jornais de época, de quando eles nasceram. Temos também as visitas de professores que trazem os seus alunos dos cursos de história, de graduação, né? De história para conhecer, para saber que aqui tem uma coleção de pesquisa, de desenvolvimento e pesquisa de suas monografias, enfim.
e posterior, né, a graduação, pós-graduação. Então, sempre é um motivo de estar sendo visitada. No próximo bloco, você vai conhecer os trabalhos que usaram o acervo da Divisão de Documentação Paranaense como fonte de pesquisa. Um deles é o documentário João Batista da Luz dos Pinhais. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. A história da vida e da obra de João Groff, fotógrafo, pioneiro no cinema paranaense e também pintor, vai ser contada no documentário João Batista da Luz dos Pinhais, que estreia neste domingo, dia 1º de julho, no Cine Guarani, em Curitiba. O Caldo de Cultura acompanhou os últimos momentos da finalização do filme. Bom, a ideia surgiu de uma pesquisa de mestrado de Isabel Levinsky, né? Ela fez sobre fotografia, as fotografias do João Batista Groff. Logo em seguida, eu, a da Giza Lacerda e a Marlene Serafim começamos a captar imagens dos depoimentos de um dos filhos dele, que foi o João Maximiano Groff. Em 2010, eu apresento esse projeto na Lei de Incentivo e ele passa. A partir daí, a gente começou a produzir o filme. Logo após, antes de a gente apresentar em 2010, né, no finalzinho de 2009, a gente apresenta o projeto na Lei de Incentivo, onde eu encomendo ao Pedro Merege que faça um roteiro, né, sobre a história do Groff, né, vida e obra do Groff. E a gente apresenta no início de 2010, na metade do ano de 2010, a gente passa na Lei de Incentivo, né, consegue captar através da lei municipal e com o incentivo da Caixa Econômica, né, e a gente começamos a produzir esse trabalho. Numa sequência quase que cronológica, eles resgataram a história de João Groff, importante nome para o cinema paranaense. Então a gente começa com os antecedentes dele, que é como os avós dele e os pais vieram da Itália para o Brasil, o nascimento dele, os primeiros contatos dele com as projeções, na época eram projeções de lanterna mágica. Depois ele mais adiante ganha uma máquina fotográfica, aprende a fotografar, aprende a revelar, começa a trabalhar com fotografia, começa a vender postais de Curitiba, depois ele monta uma loja de fotografia, segundo os filhos, recebe, junto com o material fotográfico que ele tinha nessa loja, recebe uma câmera de filmar e resolve sair filmando. E aí, de repente, ele vai para as cataratas de Foz do Iguaçu, numa aventura que era ir até lá, tipo uma pequena caravana que foi para lá. Ele foi junto para filmar. Segundo consta, teriam sido as primeiras imagens em movimentos feitos nas cataratas. E quantos fatos para serem contados! João Groff, por exemplo, foi o editor da revista Ilustração Paranaense, símbolo do movimento paranista. O documentário é fruto de muita pesquisa. A Divisão de Documentação Paranaense da Biblioteca Pública do Paraná serviu como fonte para o filme. Lá, eles pesquisaram os jornais e as revistas da época. Além disso, o acervo da família foi muito importante para a construção da narrativa. A maior fonte foi, sem dúvida, o acervo da família, as fotografias dos filhos dele. Os depoimentos dos filhos dele, a memória dos filhos, foi a principal fonte. E aí vem o acervo da Cinemateca,
que praticamente tudo o que existia dele e que foi encontrado está na Cinemateca, né? Alguma coisa, a maior parte recuperado. Depois, também por conta da família, se descobriu imagens dele em vida, filmadas por um parente, né? Enfim, essas são as fontes, né? As obras de Groff estão no altar do cinema paranaense. O próprio título do documentário faz jus à produção dele, uma sincera homenagem. João Batista era o nome dele, João Batista Groff. Claro que ele foi um pioneiro do cinema paranaense. A gente pode citar 3 pioneiros, mas na verdade o mais forte deles foi o Groff. Então o Groff tem vários trabalhos feitos, tanto filmes, documentários, como trabalhos sob encomenda, né, para governo, para Caixa Econômica, Exército, etc., né? E então a gente considera que é o João Batista do cinema paranaense, né? E luz foi sempre o elemento presente na vida dele, como fotógrafo, como cinegrafista, como exibidor de filme, como pintor no final da vida, né? Então a luz sempre esteve presente em toda a vida dele, né? Ele se dedicou à luz, né? E Pinhais, porque também se dedicou ao pinheiro do Paraná, à vegetação local do Paraná. Ele era como editor da revista Ilustração Paranaense, ele foi meio que o aglutinador das cabeças pensantes da época, principalmente as cabeças artísticas da época, né? Então é assim, da luz e dos Pinhais. Como cineasta, João fez o Pátria Redimida, filme que mostra a Revolução de 30 e é considerado uma das principais produções cinematográficas do Paraná. Agora, em primeira mão, você acompanha um trecho do documentário João Batista da Luz dos Pinhais, que mostra relatos dos filhos de Groff e um trecho de Pátria Redimida. Confira! O filme tem deficiências e precisa entender as deficiências. Primeiro, você não tinha equipamento, não tinha teleobjetiva. Segundo, não tinha filme, né? Havia falta de filmes, até um anúncio no jornal procurando comprar filmes, etc. O fato é que ele começou a filmar o Getúlio indo para o hotel, etc. e tal. Essa fotografia clássica do Getúlio, que ilustra quase todas as matérias sobre o Getúlio feitas no Brasil, inclusive na televisão, que é ele dentro de um carro conversível, com um lenço no pescoço, fardado, com um lenço no pescoço, e acenando, né, com a mão. Essa é um fotograma tirado do filme Pátria Redimida. Eu acho tão engraçado que o Getúlio chega fardado, a Revolução Civilista, o cara chega fardado. E meu pai, quando filmou Getúlio fardado, o fez com senso de ironia. Ele disse para mim isso. Eu quis pegar o lado irônico
de que todas as pessoas estavam fardadas. O Chateaubriand está fardado, o Getúlio está fardado, todo mundo está fardado. E veja a seguir mais um trabalho da Divisão de Documentação Paranaense. Uma parte da história do Estado está para ser desvendada. E Marden Machado comenta 2 lançamentos desta semana no cinema. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Bom, agora a gente vai falar de outro projeto, que é o da catalogação do acervo documental da família Marcondes de Oliveira e Sá, que está depositado na Biblioteca Pública do Paraná. Aqui do meu lado, a professora Zeluí, que vai conversar para a gente como é que você teve acesso a esse acervo, né? Quando que você começou a pesquisa lá, professora? Quando iniciei o meu doutorado pela Federal do Paraná, né, orientada pelo professor Carlos Antunes, e aí na busca, então, de pistas, né, de vestígios com relação ao personagem da minha tese, o Antônio de Sá Camargo. O Carlos, né, me deu uma informação que dentro da biblioteca tinha, né, um núcleo documental que tinha algumas cartas, né? E, enfim, grande foi a minha surpresa, né, que ao ir desenrolando, são maços mesmo, são maços amarrados com barbantes. Manuscritos. E assim, enfim. Então, são 3 lotes, digamos assim, né, dessa do família avô, aqui. Que era o José Caetano Barão de Tibagi. Isso. O Jesuíno, que era o presidente... Que foi por várias vezes presidente da província do Paraná e político, né, do Partido Liberal, enfim, toda uma influência aqui no século XIX. E do Moisés Marcondes. Então, tem várias cartas do Barão do Tibagi, né? Vários contextos, falando da política, falando da economia do Paraná do século XIX, aí dos problemas familiares, da questão política com o Antônio de Sá Camargo, né, que foi o Visconde de Guarapuava, Barão e depois Visconde de Guarapuava. Então, toda essa intermediação, né, do Partido Liberal, enfim, né. Do Jesuíno Marcondes, então, tem as cartas, tem vários documentos, assim, né, que falam um pouco da história do Paraná. E com relação ao acervo do Moisés, então, assim, o que dá para perceber, ele era médico, então tem seus cadernos médicos, então ele escrevia bastante, então tem bastante coisa escrita. Tem uma documentação, pelo que dá para perceber, que ele também se envolveu com a questão da educação. E agora vocês estão em qual fase, né? Vocês vão fazer a catalogação? Eu digo vocês porque também tem outras professoras envolvidas, enfim, então, né? Como eu já conhecia essa documentação, só que sozinha eu não daria conta de fazer esse trabalho, né? E esse ano, a professora Rosimeire Udahara e a professora Celina se disponibilizaram, né, a estar trabalhando junto nessa documentação. Para a história do Paraná, né, é um acervo, né, tanto os meus colegas professores da área da história, tanto da área da literatura, né, eu acho que nós temos aqui um momento, né, de muita informação para ser trabalhada. Então, informações novas, tá no início, né, ainda. Então, assim, o objetivo, então, dessa equipe é separar, organizar esse material para que a biblioteca possa, né,
daqui a um tempo, disponibilizar isso ao público. E é uma proposta da biblioteca deixar esse acervo disponível, né? Porque é uma parte da história do Paraná que ainda não foi contada. Foi contada, mas foi trabalhada, mas que com essa documentação nós temos novas informações desse contexto, digamos, da história do final, tanto do século XIX quanto do início do século XX. Então, vai agregar informações. Então, agora, nesse momento, o acervo vai ser, né, deixado sem empréstimo, até porque a gente vai estar trabalhando, né, e aí fechando toda, né, essa catalogação, aí, posterior, ele vai, então, ser disponibilizado para esse público interessado na história do Paraná. Já tem previsão para conclusão ou ainda é difícil dizer? Porque você se depara com a documentação, né? Eu gostaria também de acrescentar que temos os nossos alunos da iniciação científica que vão trabalhar conosco também, né, nesse projeto. E aí a gente espera, então, pelo menos até o final do ano, já ter uma noção, a gente te dá notícias, então, de como anda aí esse trabalho. Então tá bom, vamos aguardar. 2 estreias essa semana aqui em Curitiba. A primeira delas é a animação A Era do Gelo 4, com os mesmos personagens que a gente já conhece dos outros 3 filmes. E se uma pequena rachadura fosse só o começo do maior evento de todos? Me desculpa. E essa quarta aventura pré-histórica dos estúdios Blue Sky, ela no final das contas ficou um pouco forçada, porque depois do grande sucesso obtido pelo 3º filme, que foi um dos que mais faturou da trilogia, eles resolvem esticar a história para uma nova aventura. Então, por falta de uma ideia melhor, eles terminaram reciclando muitos elementos que foram colocados ao longo dos 3 primeiros filmes nessa nova aventura. Para as crianças que gostam daquelas personagens, é mais uma aventura com eles, então elas têm tudo para se divertir. Mas para quem exige um pouquinho mais, e principalmente para os pais que deverão acompanhá-los, ela não acrescenta muita coisa, e mesmo crianças mais exigentes também não vão se entusiasmar muito. O filme também é em 3D, da mesma forma que foi o 3º filme. Tem alguns momentos em que o 3D funciona muito bem, mas a história, como eu já disse, não acrescenta muita coisa. É mais uma aventura com aquelas personagens, fazendo algumas ligações com situações que a gente viu nos 3 primeiros filmes, mas também sem acrescentar muita coisa e sem inovar muita coisa. Caranguejos me mordam! A Era do Gelo 4. Você é bem manso pra um tigre. Como é que é? Eu, por acaso, sou um assassino cruel. Dieguinho! Oi! Fiz outro colar de corais pra você. Ele vive perdendo. A outra estreia dessa semana é o novo trabalho do diretor Woody Allen. Dessa vez, novamente na Europa, ele visita a cidade de Roma. And I see all people in Roma. All is a story. They gave us such a great room. You know, you married a very bright guy. I got 150, 160 IQ. You're figuring it in euros. In dollars, it's much less. Congratulazioni, è già tutto pagato. Sono tutta tua, tutta per te. Ma guardi che ci deve essere un errore. Io sono qui per soddisfare i tuoi sogni. I lived in Rome for a year when I was your age. This might have been my exact street. Come on in, my girlfriend makes great espresso. Ele que nos últimos anos tem filmado mais na Europa porque não tem conseguido nos Estados Unidos financiamento para seus filmes. Já filmou em Londres, já filmou na Espanha, já filmou em Paris e agora em Roma, o filme Para Roma com Amor. É uma história romântica, como o próprio nome sugere, uma comédia com toques românticos que mistura muitas personagens que vão se entrelaçando na história no melhor estilo Woody Allen. Você percebe em alguns momentos que algumas piadas parecem até um pouco datadas, mas
Quem está acostumado com o universo do Woody Allen não vai estranhar muito. E este filme também marca a volta dele para a frente da câmara. Ele que estava sem atuar há algum tempo, neste filme Para Roma com Amor, ele além de ter escrito o roteiro e ser o diretor, ele também volta a atuar. É um filme que chega bem rápido ao Brasil, ele estreou nos Estados Unidos semana passada, já está em exibição aqui no Brasil, a exemplo do que aconteceu ano passado com Meia-Noite em Paris, depois de um período em que os filmes do Woody Allen levavam bastante tempo para chegar ao nosso país. You're gonna screw your best friend's boyfriend. Does it really matter what the venue is? You will never understand women. That's been proven. Isn't it nice to be someplace of pleasure? Quem quiser fugir um pouco da animação ou quiser deixar as crianças numa sala vendo A Era do Gelo 4, tem a opção de ir na sala do lado e assistir ao novo filme do Woody Allen, Para Roma com Amor. Essas são as duas estreias dessa semana aqui em Curitiba. E daqui da Divisão de Documentação Paranaense, o Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições é só acessar o tv.fpr.br. Uma boa semana para você, até a próxima!